Existe uma passagem na Bíblia que parece nos indicar que Deus não apenas tolerou a poligamia, mas também consentiu com ela. Estamos falando do segundo livro de Samuel 12:18. Veja: dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E, se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Em outras palavras, foi Deus quem deu as mulheres de Saul para Davi e estaria disposto a dar mais mulheres ainda. Como responder a isso? Bem, podemos começar dizendo que poligamia não é o ideal de Deus, já que desde o início criou um homem para apenas uma mulher. Na sequência de Gênesis, temos um homem da linhagem de Caim que foi destacado como sendo terrivelmente ímpio. É dito sobre ele que matou 2 homens e também que casou com 2 mulheres. Foram 2 características pecaminosas de Lameque, ser um homem sanguinário e praticar a poligamia. Você pode estar se perguntando, então por que Deus permitiu que homens do passado tivessem mais de uma mulher, como foi o caso de Abraão e do próprio rei Davi? A resposta está em Mateus 19, versículo 8. Por causa da dureza de coração. Há tipos de pecado que Deus confronta diretamente, como o caso do adultério. Outros, como o divórcio e a própria poligamia, Deus apenas deixou que o ser humano seguisse seu rumo. Neste último caso, podemos ver que a didática que Deus é deixar que o homem faça o que seu coração obstinado deseja, até que leve à consequência do seu pecado. Basicamente, todos os homens que praticaram a poligamia na história bíblica sofreram algum tipo de consequência, levaram a pior. Davi, por exemplo, dificilmente teria caído naquele terrível adultério com Batseba se não tivesse um histórico, permita-me dizer, de mulherengo. Salomão, seu filho, foi ainda pior, sendo levado pelas suas muitas mulheres pagãs a consentir com a idolatria. Agora, preste atenção porque isso é muito importante, há coisas que Deus espera de nós que Ele irá cobrar diretamente quando não cumprirmos. Outras, apenas sentiremos o peso das consequências, pois Ele já nos deu o suficiente para saber o que é certo e errado. A prova final de que este foi o caso de Davi está em Deuteronômio 17, versículo 17. Lá, diz assim a respeito do ideal de Deus para um rei em Israel. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Percebeu? Depois de tudo o que falamos, não resta dúvidas, poligamia é pecado, sim. A pergunta que fica para nós é, e hoje, que tipos de pecado talvez estejamos cometendo, os quais Deus não está confrontando por simplesmente Deus não querer falar 2 vezes algo que já deveríamos saber e obedecer? Você está preparado para as consequências?